meu irmão, minha irmã. Nesse programa quero tratar com você uma temática muito importante e ao mesmo tempo muito atual. Cheguei há poucos dias da Assembleia dos Bispos Brasileiros, da Assembleia Nacional e Anual do Episcopado do Brasil. Ali foram tratadas muitas questões, documentos, foram emitidas muitas notas, foram pensados caminhos novos, revisitadas algumas propostas já antigas que têm que ser levantadas novamente, mas queria chamar a atenção nesse programa para um tema que nos toca a todos de perto. Nós começamos, como Assembleia dos Bispos, no ano passado, a construir uma série chamada Pensando o Brasil. Pensando o Brasil. Ano passado houve uma nota com essa temática, esta, portanto, é a segunda. E esta série Pensando o Brasil, neste ano, tem como tema a desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil. E aí, há um texto, portanto, que vai longamente decorrer sobre as causas, os efeitos, não é? os melindres, ao mesmo tempo o caminho construído dentro do que os bispos chamamos de desigualdade secular estruturante. Isto é, esta desigualdade social é alguma coisa que perpassa a história da nossa pátria. O Brasil nasceu debaixo do signo da desigualdade. Cresceu e avançou assim. Por isso, os bispos consideramos de bom tom que também esta situação social seja olhada. A igreja está no mundo, mesmo não sendo do mundo, mas está no mundo. Os seus estão no mundo. E é por isso que a igreja tem o direito e o dever de olhar o mundo e dizer uma palavra sobre o mundo. Por isso, esse longo texto dividido em 3 partes, não é? Uma análise da desigualdade social histórica na nossa pátria, um segundo item em que se trata do olhar da igreja sobre a desigualdade e uma breve conclusão. Mas queria chamar a atenção aqui, muito breve nesse programa, para o segundo ponto, o olhar da igreja sobre a desigualdade social. Por que nós podemos e devemos tratar disso? O primeiro motivo já aleguei, porque estamos no mundo. E também, de alguma forma, experimentamos dentro das nossas estruturas e no meio da nossa gente, nós experimentamos exatamente os efeitos desta desigualdade social. A igreja é composta de homens e mulheres. Esses homens e mulheres duplamente podem interferir neste processo ou nesse ambiente de desigualdade social. Primeiro, há aqueles que sofrem as desigualdades. Portanto, certamente temos no meio do nosso rebanho cristão, católico ou não, no meio dos crentes, enfim, nós temos também irmãos que sofrem terrivelmente os efeitos da desigualdade social. São os grandes alvos humanos e sociais dessa desigualdade. Por outro lado, nós temos também aqueles dentre os nossos que têm o poder de interferir na construção de leis, na execução das leis propostas, na capacidade de vigilância sobre aqueles que determinam as leis e executam as leis. Então nós temos também cristãos que têm uma capacidade de interferir no processo, para que ele seja menos desigual, para que ele encontre caminhos de soluções, para que ele de fato seja um processo onde o olhar seja sobre a totalidade e não sobre algum grupo ou algum tipo de segmento social. Então, nós temos dentro do corpo da igreja tanto aqueles que sofrem as desigualdades, como também temos aqueles que têm poder de interferência
nas possibilidades de solução ou de encaminhamentos para que de fato esta realidade mude. E infelizmente podemos ainda pensar num terceiro grupo dos nossos, que são aqueles que mesmo sendo cristãos, mesmo tendo sido batizados, mesmo frequentando alguma comunidade religiosa, são esses exatamente os motivadores da desigualdade. Podem ser aqueles que produzem as leis, aqueles que deveriam vigiar sobre o bem comum e não fazem isso. Podem ser também aqueles que, podendo interferir num processo, não fazem isso. Então, infelizmente, também temos dentre nós aqueles que são os causadores ou os motivadores, ou quem sabe até os cúmplices da desigualdade social. Por isso a igreja tem o dever e o direito de dizer algo sobre o mundo, sobre esta realidade marcada pela desigualdade. Dentre muitas coisas, o texto dos bispos acena no número 33. Neste contexto de grande desigualdade social, é inevitável a igreja falar do problema das estruturas como desafios que concernem a todos. O problema da desigualdade social toca a todos, as vítimas, aos causadores, aqueles que poderiam interferir para que a coisa seja diferente. Então, o problema da desigualdade se refere a todos. As estruturas justas são uma condição indispensável para uma sociedade justa. Isso implica, portanto, meu irmão, minha irmã, que aqueles que, em nome de Deus, em nome de Cristo, agem nos espaços de decisão, esses têm que saber, têm que sentir e têm que usar do seu poder maior de decisão e de interferência na mudança desse cenário. Aqui nós temos que entender que a Igreja Católica não tem e não faz opção partidária. Nós não levantamos bandeiras deste ou daquele partido ou daquela ideologia político-partidária. O nosso referencial de sociedade não são projetos construídos em mesas ou gabinetes. O nosso projeto de sociedade é aquele pensado por Jesus e que ele chamou de Reino de Deus. O Reino de Deus não é uma categoria para além da história ou para além do mundo. O Reino de Deus é simplesmente a construção deste mundo segundo o coração de Deus. Aí, evidentemente, essa categoria que é teológica é também, em alguma medida, para não dizer grande, é também uma categoria política. Porque olhando o mundo que nós temos hoje, vamos concluir, não é este o mundo que Deus quer? Não é assim que Deus pensou a vida para os seus filhos e filhas? Deus criou os bens e esses bens foram pensados para todos. Há uma destinação universal dos bens. Deus criou os bens, quem os dividiu foram os homens e as mulheres. Por isso, o nosso projeto de sociedade diferente, justa, fraterna, esse projeto não está escondido num coração humano que tenha pensado uma outra sociedade possível. Esse nosso projeto de uma sociedade boa, justa e igualitária é aquele que está escondido no coração de Deus, que aflorou na boca de Jesus e na sua presença no mundo. E é isso, portanto, que nós, os de Jesus, temos que também querer para o mundo. Não dá para viver uma fé silenciosa e cômoda, onde aqueles que têm comida na mesa, têm possibilidades de acesso à saúde, à educação, ao bem-estar, se calem porque já conseguiram o que precisam e merecem, se calem diante de uma situação tremendamente desastrosa, grave, humilhante, em que vivem tantos outros irmãos,
onde a mesa não tem comida, as crianças não estão na escola, não têm acesso ao serviço de saúde e aos outros benefícios sociais que deveriam ser para todos. Estamos tratando exatamente desse olhar da igreja sobre a nossa sociedade desigual. Não se pode optar por um silêncio culposo. Não se pode optar por uma fé fechada e intimista. Esse texto, Pensando o Brasil, número 2, que os bispos aprovamos e dentro em breve vai estar também na possibilidade de acesso a quem quer conhecer o texto, lá na parte final, nas conclusões, nas interpelações finais, né, os bispos citamos ali uma frase importante do Papa Francisco ali na Evangelii Gaudium. O Papa Francisco diz assim: uma fé autêntica que nunca é cômoda nem individualista comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo. Uma fé autêntica comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, de transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. A fé, portanto, meu irmão, minha irmã, uma experiência para ser vivida na comodidade e na individualidade da minha relação com Deus. A fé é uma experiência, claro, primariamente pessoal, eu creio, mas que desemboca na experiência comunitária do nós cremos. O nós cremos, portanto, inaugura uma comunidade, enquanto tal é pública, ela é expressão e é parte do corpo social. Portanto, essa comunidade dos cristãos, dos discípulos que está no mundo, esta comunidade tem implicações com o mundo, tem relações com o mundo, tem vínculos com o mundo. Tanto vínculos de afirmar o que há de bom ou de mal no mundo, como também o vínculo de interferir. Uma fé autêntica comporta um profundo desejo de mudar o mundo, e não por ideologias, e não por carreirismos, mas mudar o mundo pensando exatamente no modo como Deus quer que o mundo seja. Quem de fato esboça, né, os valores que deveriam estar permeando as relações, quem de fato apresenta os grandes motivos para estarmos no mundo e para nos entendermos uns com os outros, quem de fato aponta horizontes, né, de organização do mundo, é o próprio Deus. Perder, portanto, a dimensão de fé não é apenas perder alguma coisa que me ilumina para dentro, mas perder a dimensão da fé é também perder a capacidade de olhar para fora com um olhar que não é meu, mas é daquele em quem eu creio, e é motivado por esta fé e por esse Deus que eu vou interferir nas estruturas, nos ambientes, nas entidades, nos organismos, no modo de se organizar a sociedade, para ali eu, motivado pela força que vem do alto, poder pensar, desejar e construir um mundo novo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero aqui fazer um apelo a você. Evidentemente, a nossa mudança ou a nossa capacidade e a nossa obrigação de mudar o mundo para melhor, isso também vem como uma motivação religiosa. Não apenas como uma motivação política, mas também vem como uma motivação religiosa. Eu quero um mundo melhor, porque nesse mundo melhor, nossos irmãos, outros, terão também mais chance, mais vida, mais dignidade. Mas é preciso criar uma consciência, não é, larga, aberta e crítica acerca disto. Não é? Eu preciso criar uma responsabilidade em relação à minha postura política, eu preciso criar uma consciência da importância do meu voto,
eu preciso participar dos processos, não é, verdadeiramente autênticos, honestos, sérios, de mudança das estruturas e das entidades do mundo. Eu preciso entender que eu não posso estar no mundo esperando que Deus faça no mundo e pelo mundo aquilo que eu posso fazer. Evidentemente, Deus pode tudo, mas Deus não fará a nossa parte. Quem é capaz de mudar ou melhorar as instâncias do mundo, quem é capaz de fato pensar e escolher melhor os dirigentes do mundo, quem é capaz de entender o valor e a beleza do exercício da democracia, da política honesta, isto aqui somos nós que precisamos e devemos fazer. Não podemos abrir mão desse nosso grande poder de decisão, desse nosso grande poder de reconstruir o mundo. Nós não podemos culpar Deus pelas grandes desigualdades do mundo, porque fomos nós que as criamos. Quando fomos perdendo de vista o bem comum, a dignidade da vida, o valor de cada pessoa, nós fomos transformando o mundo na casa feia, ruim e desigual que ele hoje se apresenta a nós. O importante, portanto, meu irmão, minha irmã, é que a nossa fé, a minha e a sua, não seja cômoda nem individualista, mas a nossa fé, no dia a dia da nossa presença no mundo, possa deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Pense nisso, comece a se incomodar mais diante dos problemas que nós temos, comece a se inquietar mais diante da vida de fato humilhante, indigna, desumana em que vivem tantos dos nossos, também aqui na nossa grande Divinópolis. O importante é que a nossa fé desperte a nossa compaixão, desperte a nossa misericórdia, desperte o nosso espírito crítico, desperte a nossa consciência, sobretudo nos faça entender que o mundo, como nós o temos hoje, não é ainda uma casa digna para Deus e nem para os seus filhos. É preciso então interferir de modo que a nossa presença no mundo crie um outro modo de ser e de estar, onde de fato Deus possa habitar conosco, onde possamos dizer com o salmista: Deus habita esta cidade. E habitará quando também nesta cidade habitar a paz, habitar a justiça, habitar o bem comum, onde cada irmão é cuidado como filho e filha do Deus Altíssimo.